Saudação de paz, meus guerreiros. Ainda analisando o grande texto conhecido como a tentação, de Jesus. Eu quero agora frisar em nossa mente algo tremendo. Será que toda essa tentação no percorrer ali com Jesus, na sua trajetória, durante todo o período que ele passou ali, será que foi somente físico? Observe que, principalmente, a parte que todo um reino, olha aqui, todo o reino, foi visto da onde? De um só monte. Todo o reino visto de um só monte. E isso é de pensar, e isso é de analisar. Agora eu estou abranjando diante das duas versões, tanto a de Mateus, 4 aqui, que é o principal foco, tanto também o próprio Lucas, capítulo 4. Até certo ponto, nós vemos ali que realmente pode entender fisicamente. Meu Deus, agora chega um determinado ponto que nós vemos que o próprio texto nos mostra um espaço, ou nos dá sinais de que ali tem algo espiritual, simbólico ali, espiritual também. Meu Deus, não tem como correr disso. O próprio texto não dá esse espaço, esses sinais. Visão acontece ali. Não tem como correr. Principalmente quando se trata do próprio transportar. Observa que é o inimigo que está fazendo isso. Meu Deus, tem uma aula tremenda aí, hein, após essa. Observe então que é o inimigo que está fazendo isso. É ele que está mostrando, é ele que levou, entendeu? E mostrou em um só monte, geograficamente, aonde se encontra esse monte, que de lá dá para ver todos o reino. Primeiro, esse monte, ele tem que abranger desde do ocidente até o oriente. Ele tem que abranger para ver todo o reino. Meu Deus, isso é tremendo. Olha, analisa diante agora das duas versões, tanto Mateus 4, 8, 9, quanto 5, 7 aqui, versículo 8, 9, quanto o versículo 5 e 7 do próprio capítulo 4. Observe que é o próprio transportar ali mesmo, da própria Bíblia que ela nos mostra, e o texto nos dá esse espaço. Observa isso. O texto nos mostra ali, dá a entender a tal ação visionária. Não tem como correr disso. A própria palavra usada, ele mostrou, que deite-se, que é ele mostrou. Meu Deus, deixa eu colocar isso aqui, Essa expressão aqui, ela está voltada para Satanás, que é ele mostrou. Meu Deus. E esse mostrou aqui, ele diante do seu próprio contexto, ele está voltado tanto com a projeção, com a visão, algo espiritual. Meu Deus. Olha que é ele que está mostrando. É ele que está mostrando. E foi ele que levou. Depois que ele faz a ação de levar, é ele que está mostrando. E o grande vocábulo aqui, idêntico, está mostrando isso, apontando essa projeção espiritual, essa visão espiritual, até mesmo uma revelação diante do teu contexto, meu irmão.
O que eu estou te mostrando é que essa expressão, ela está na maioria das vezes apontando algo espiritual e não físico. Meu Deus, olha, analisa isso. Aí inclui impérios separados por continente e oceano, entendeu? Se você caçar um monte, não tem esse monte. No mínimo ele tinha que ver do Oriente até o Ocidente. Ele tinha que avistar, se você olha pela geografia, meu Deus, olha os impérios que carregava. Os impérios aqui que tinha que estar por dentro desse monte, a visão dele alcançar. Se você entender, no mínimo geograficamente, na física, não vai caber, não tem como achar. Espiritualmente você compreende melhor. Não tem como correr aqui quando chega aqui nessa parte. A cena ela é mais voltada para o espiritual. É ele que está mostrando, meu Deus. É Ele que está levando, é Ele que está guiando, é Ele que está mostrando, lhe dando a visão ao próprio Cristo, a raiz do manifestar, é a revelação, é a visão, é a projeção. Meu Deus, isso aqui é da mesma raiz do manifestar, do mostrar. E isso é tremendo, hein? Isso é tremendo. Para completar mais ainda, a determinada expressão transportar, que aparece ali, transportar. Nenhum momento o texto mostra que eles caminhou. Meu Deus. Nenhum momento o texto mostra que eles mediu distância. Que essa trajetória que eles pegou aqui, foi andando, nenhum momento. O próprio texto mostra que foi transportado. Olha o que o texto mostra. Meu Deus. Então chegou um determinado momento que o espiritual aconteceu. No momento ali da tentação, o próprio capítulo 4, versículo 5 aí, o texto mostra que foi num instante, estigme, crono, num instante aqui, estigme, crono. O próprio texto está escrito aí, que foi num instante. Meu Deus. Então eu te pergunto mais uma vez, será que nesse momento foi algo ali carnal? Será que existe esse monte que dele dá para ver todos o reino? E como pode acontecer? Essa expressão aqui ela é tão poderosa que ela mostra e carrega a rapidez espiritual contida nela. Até mesmo o famoso frete. E Meu Deus. Olha isso. Analisa. Se você não parou para analisar, pensando que todavia, em toda maneira, essa tentação ela foi só carnal, porque realmente, olha os pontos físicos. Os pontos físicos, pão, pedra, o templo, né? O penáculo ali do templo, isso tudo. Agora não tem como correr que quando chega aqui, o espiritual começa a aparecer. Olha isso, entenda. Meu Deus, não tem como correr dessa linguagem de visão sobrenatural. Não tem como correr. O texto sugere o espiritual acontecendo. Aqui, olha aqui o texto sugere. Aqui o texto sugere físico. Agora chega um determinado momento que o texto sugere o espiritual.
principalmente nesse transportar, principalmente num determinado monte. Será que foi por visão? É algo espiritual ou você vai falar que foi geográfico? Meu Deus, em momento nenhum o texto sugere a distância caminhada, que eles caminhou, que eles andou, em momento nenhum. Mas aliás está no texto escrito que foi num instante e o diabo lhe mostrou. Olha que foi o diabo que o mostrou, hein? O diabo da visão. Meu Deus, ele mostra o espiritual, ele conhece o espiritual. A tua guerra é com ele. Eita, meu Deus, olha isso aqui carrega, que é um ponto de tempo bem rápido, muito rápido. Olha isso aí, se você não entender, eu entendo no teu lugar. O diabo, a tentação ali foi terrível, meu irmão. Nessa terceira vez, nesse terceiro momento ali, o diabo aqui, nessa terceira vez, porque aqui é a terceira vez ali da tentação, o diabo ele está aplicando, é isso que eu estou mostrando, ele está aprofundando a profundidade da tentação. Ele vai para o espiritual e ele está mostrando e está oferecendo para Cristo algo de grande valia sem cruz. Pega isso, que não precisa da cruz, não precisa da obediência. Meu Deus, ele está propondo isso para o próprio Cristo. Deixa a cruz, não vai precisar obedecer. Se você fazer isso, não vai precisar da dor, não vai precisar sofrer. Eita, se você não entender, eu entendo no teu lugar. Ele aumentou o caldo, meu irmão. Ele levou para um nível mais elevado. Ele aumentou o nível da situação para tentar convencer Jesus. Olha, se você entenda, se você não entender, eu entendo no teu lugar. Mas Cristo permanece, mesmo o diabo querendo, falando, eu posso te dar. É Cristo respondendo com a Escritura e com a fidelidade. Cristo respondendo com a Escritura e com a fidelidade. Meu Deus, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.